Livro 13. Ulisses deixa Esquéria e volta a Ítaca. Assim falou ele, e todos guardaram silêncio por todo o claustro coberto, enlevados pelo encanto de sua história, até que logo Alcino começou a falar. Ulisses, disse ele, agora que chegaste à minha casa. Não duvido que voltarás para casa sem mais infortúnio, não importa quanto tenhas sofrido no passado. A vós outros, porém, que vindes aqui noite após noite beber meu melhor vinho e escutar meu bardo, ide insistir no seguinte: nosso convidado já empacotou as roupas, o ouro trabalhado e outros objetos de valor que trouxestes para ele aceitar. Presenteemo-lo agora, portanto, ainda mais, cada um de nós com um grande trípode e um caldeirão. Nos recompensaremos por meio de uma taxa geral, pois não se pode esperar que indivíduos particulares suportem o fardo de presente tão generoso. Todos aprovaram isso e então foram para casa dormir, cada um em sua própria morada. Quando a filha da manhã, a aurora de dedos rosados, apareceu, apressaram-se ao navio e levaram seus caldeirões consigo. Alcino embarcou e viu tudo tão seguramente estivado sob os bancos do navio que nada poderia se soltar e ferir os remadores. Então foram à casa de Alcino para jantar. Ele sacrificou um touro para eles em honra de Zeus, que é senhor de tudo. Puseram os bifes para grelhar e fizeram um excelente jantar, depois do qual o inspirado bardo Demódoco, que era favorito de todos, cantou para eles. Mas Ulisses continuava a voltar os olhos para o sol, como se para apressar seu poente, pois ansiava por estar a caminho. Como quem esteve todo dia lavrando um campo em Posio com um par de bois continua pensando em sua ceia, e fica contente quando a noite chega para poder ir buscá-la, pois é tudo que suas pernas conseguem fazer para carregá-lo. Assim mesmo Ulisses se alegrou quando o sol se pôs, e de imediato disse aos feácios, dirigindo-se mais particularmente ao rei Alcino: Senhor, e todos vós, adeus, fazei vossas libações e enviai-me meu caminho regozijando-me. Pois cumpristes o desejo de meu coração ao me dar uma escolta e me fazer presentes que o céu conceda que eu possa aproveitar bem, que eu encontre minha admirável esposa vivendo em paz entre amigos, e que vós, a quem deixo para trás, deis satisfação a vossas esposas e filhos, que o céu vos conceda toda boa graça, e que mal algum venha entre vosso povo. Assim falou ele. Seus ouvintes todos aprovaram o que dizia e concordaram que deveria ter sua escolta, visto que falara com tanta razão. Alcino, portanto, disse a seu criado: Ponto-nu, mistura um pouco de vinho e faze-o circular a todos, para que possamos oferecer uma prece ao pai Zeus, e apressar nosso convidado em seu caminho. Pontono misturou o vinho e o entregou a cada um por sua vez. Os outros, cada um de seu próprio assento, fizeram uma libação aos deuses bem-aventurados que vivem no céu. Mas Ulisses se levantou e pôs a taça dupla nas mãos da rainha Arete. Adeus, rainha, disse ele, doravante para sempre, até que a idade, a morte e o destino comum da humanidade ponham suas mãos sobre ti. Agora tomo minha licença, sê feliz nesta casa com teus filhos, teu povo e com o rei Alcino. Ao falar, atravessou o umbral. Alcino enviou um homem para conduzi-lo a seu navio e à praia. Arete também enviou algumas criadas com ele, uma com uma túnica e manto limpos, outra para carregar seu cofre forte e uma terceira com trigo e vinho. Quando chegaram à beira d'água, a tripulação tomou estas coisas e as pôs a bordo, com toda a carne e bebida, mas para Ulisses estenderam um tapete e um lençol de linho no convés para que pudesse dormir profundamente na popa do navio. Então ele também embarcou e se deitou sem uma palavra. Mas a tripulação tomou cada homem em seu lugar e soltou o cabo da pedra perfurada a qual estivera amarrado. Sob isso, quando começaram a remar mar adentro, Ulisses caiu num sono profundo, doce e quase mortal. O navio disparou para a frente em seu caminho como uma quadriga voa sobre o percurso quando os cavalos sentem um chicote. Sua proa se empinava como se fosse o pescoço de um garanhão. Uma grande onda de água azul escura fervia em sua esteira. Manteve-se firme em seu curso, e mesmo um falcão, o mais veloz de todos os pássaros, não teria conseguido acompanhar seu ritmo. Assim, então, cortou seu caminho através da água,
carregando alguém que era tão astuto quanto os deuses, mas que agora dormia pacificamente, esquecido de tudo que sofrera tanto no campo de batalha quanto pelas ondas do mar exaustivo. Quando a estrela brilhante que anuncia a aproximação da aurora começou a aparecer, o navio se aproximou da terra. Ora, há em Ítaca um porto do velho ancião do Mar Fortes, que fica entre dois pontos que quebram a linha do mar e fecham o porto. Estes o abrigam das tempestades de vento e mar que se enfurecem lá fora, de modo que, uma vez dentro dele, um navio pode ficar sem sequer ser amarrado. Na cabeceira deste porto há uma grande oliveira, e a não grande distância uma bela caverna abobadada às sagradas ninfas que são chamadas Náiades. Há tigelas de mistura dentro dela e jarros de vinho de pedra, e as abelhas ali fazem colmeia. Além disso, há grandes seares de pedra nos quais as ninfas tecem seus mantos de púrpura marinha, muito curiosos de ver, e em todos os momentos há água dentro dela. Tem duas entradas, uma voltada para o norte pela qual os mortais podem descer a caverna, enquanto a outra vem do sul e é mais misteriosa. Os mortais não podem de modo algum entrar por ela. É o caminho tomado pelos deuses. Neste porto, então, levaram seu navio, pois conheciam o lugar. Tinha tanto ímpeto sobre si que percorreu metade de seu próprio comprimento sobre a praia. Quando, porém, desembarcaram, a primeira coisa que fizeram foi erguer Ulisses com seu tapete e lençol de linho para fora do navio, e deitá-lo sobre a areia ainda profundamente adormecido. Então tiraram os presentes que Atena persuadira os Feácios a lhe dar quando estava partindo de sua viagem de volta para casa. Puseram tudo isso junto à raiz da oliveira, longe da estrada por medo de que algum passante viesse e os roubasse antes que Ulisses despertasse. Então seguiram seu caminho de volta para casa. Mas Poseidon não esqueceu as ameaças com que já ameaçara Ulisses. Então consultou Zeus. Pai Zeus, disse ele, não é demais ser tido em qualquer espécie de respeito entre vós, deuses, se mortais como os Feácios, que são minha própria carne e sangue, mostram tão pouca consideração por mim. Disse que deixaria Ulisses voltar para casa quando tivesse sofrido bastante. Não disse que jamais deveria voltar para casa de todo, pois sabia que já tinhas acenado com a cabeça sobre isso, e prometido que assim o faria, mas agora o trouxeram num navio profundamente adormecido e o desembarcaram em Ítaca depois de carregá-lo com presentes mais magníficos de bronze, ouro e vestes do que jamais teria trazido de Troia, se tivesse tido sua parte do espólio e voltado para casa sem infortúnio. E Zeus respondeu: O que, ó senhor do terremoto? Estás dizendo? Os deuses não te faltam em respeito de modo algum. Seria monstruoso se insultassem alguém tão velho e honrado quanto és. Quanto aos mortais, porém, se algum deles está se entregando à insolência e te tratando desrespeitosamente, sempre há de depender de ti mesmo lidar com ele como julgares apropriado. Então faze exatamente como te aprover. Teria feito isso de imediato, respondeu Poseidon, se não estivesse ansioso por evitar qualquer coisa que pudesse te desagradar. Agora, portanto, gostaria de naufragar o navio Feácio ao voltar de sua escolta. Isso os impedirá de escoltar pessoas no futuro. E gostaria também de soterrar sua cidade sob uma enorme montanha. Meu bom amigo, respondeu Zeus, recomendaria a ti, bem no momento em que o povo da cidade estiver observando o navio em seu caminho, transformá-lo numa rocha perto da terra e parecida com um navio. Isso há de espantar a todos e então poderá soterrar sua cidade sobre a montanha. Quando Poseidon, que circunda a terra, ouviu isso, foi a Esquéria, onde vivem os Feácios, e ficou ali até que o navio, que fazia rápido progresso, tivesse chegado bem perto. Então foi até ele, transformou-o em pedra e o cravou com a palma da mão de modo a enraizá-lo no solo. Depois disso, foi embora. Os Feácios então começaram a conversar entre si, e um se virava para o vizinho, dizendo: Que os céus me abençoem. Quem pode ter enraizado o navio no mar justo quando estava chegando ao porto? Podíamos ver todo ele apenas há um instante. Foi assim que falaram, mas nada sabiam sobre isso. E Alcino disse: Lembro-me agora da velha profecia de meu pai. Disse que Poseidon se iraria conosco por levarmos todos com tanta segurança sobre o mar, e algum dia naufragaria um navio Feácio ao voltar de uma escolta, e soterraria a nossa cidade sobre uma alta montanha.
Isto é o que meu velho pai costumava dizer. E agora está tudo se tornando verdade. Agora, portanto, façamos todos como digo. Em primeiro lugar, devemos parar de dar escolta às pessoas quando vierem aqui. E em seguida sacrifiquemos 12 touros, escolhidos a Poseidon, para que tenha misericórdia de nós. Não soterre nossa cidade sob a alta montanha. Quando o povo ouviu isso, ficou com medo e preparou os touros. Assim os chefes e governantes dos feácios oraram ao rei Poseidon, de pé em torno de seu altar. E ao mesmo tempo Ulisses despertou de novo em seu próprio solo. Estivera longe por tanto tempo que não o reconheceu de novo. Além disso, Atena, filha de Zeus, fizera dele um dia nevoento, para que o povo não soubesse de sua chegada, e para que pudesse lhe contar tudo sem que nem sua esposa nem seus concidadãos e amigos o reconhecessem até que tivesse tomado sua vingança contra os pretendentes perversos. Tudo, portanto, lhe pareceu bem diferente: as longas trilhas retas, os portos, os precipícios e as boas árvores. Pareciam todos mudados, enquanto se levantava e olhava para sua terra natal. Então bateu nas coxas com as palmas das mãos e gritou em voz alta desesperadamente. Ai, exclamou ele, entre que tipo de gente caí? São eles selvagens e incivilizados ou hospitaleiros e humanos. Onde hei de pôr todo este tesouro? E por que caminho devo ir? Quisera ter ficado ali com os feácios, ou poderia ter ido a algum outro grande chefe que teria sido bom para mim e me dado uma escolta. Como está, não sei onde pôr meu tesouro, e não posso deixá-lo aqui com medo de que alguém mais se apodere dele. Em boa verdade, os chefes e governantes dos feácios não agiram com justiça comigo, e me deixaram no país errado. Disseram que me levariam de volta a Ítaca e não o fizeram. Que Zeus, protetor dos suplicantes, os castigue, pois vigia todos e pune os que fazem mal. Ainda assim, suponho que devo contar meus bens e ver se a tripulação fugiu com algum dele. Contou seus bons cobres e caldeirões, seu ouro e todas as suas roupas, mas nada faltava. Ainda assim continuou a se afligir por não estar em seu próprio país. E vagou para cima e para baixo pela praia do mar sonoro, lamentando seu destino duro. Então Atena se aproximou dele disfarçada como um jovem pastor de porte delicado e principesco, com um bom manto dobrado em dobra sobre os ombros. Tinha sandálias em seus belos pés e segurava um dardo na mão. Ulisses ficou contente ao vê-la e foi direto até ela. Meu amigo, disse ele, és a primeira pessoa que encontrei neste país. Saúdo-te, portanto, e te peço que sejas bem disposto para comigo. Protege estes meus bens e também a mim mesmo, pois abraço teus joelhos e oro a ti como se fosses um deus. Dize-me então e dize-me verdadeiramente, que terra e país é este? Quem são seus habitantes? Estou numa ilha ou é este o litoral de algum continente? Atena respondeu, estrangeiro, deve ser muito simplório, ou deve ter vindo de algum lugar muito distante, para não saberes que país é este. É um lugar muito célebre, e todos o conhecem leste e oeste. É acidentado e não é bom país para conduzir carro, mas de modo algum é uma má ilha pelo que há dela. Cria qualquer quantidade de trigo e também vinho, pois é regada tanto por chuva quanto por orvalho. Cria gado também e cabras, toda sorte de madeira cresce aqui. E há lugares de água onde a água nunca seca. Então, senhor, o nome de Ítaca é conhecido até tão longe quanto Troia, que entendo ficar muito longe deste país aqueu. Ulisses ficou contente ao se descobrir, como Atena lhe disse, em seu próprio país, e começou a responder, mas não falou a verdade. Inventou uma história mentirosa na astúcia instintiva de seu coração. Ouvi falar de Ítaca, disse ele, quando estava em Creta, além dos mares, e agora parece que a alcancei com todos estes tesouros. Deixei ainda mais para trás para meus filhos, mas estou fugindo porque matei Orcíloco, filho de Idomeneu, o corredor mais veloz de Creta. Matei-o porque queria me roubar do espólio que ganhara em Troia com tanto trabalho e perigo, tanto no campo de batalha quanto pelas ondas do mar exaustivo. Disse que eu não servira a seu pai lealmente em Troia como vassalo, mas me estabelecera como governante independente. Então lhe armei uma cilada com um de meus seguidores à beira da estrada, e o espetei enquanto vinha para a cidade vindo do campo.
Era uma noite muito escura e ninguém nos viu. Não se soube, portanto, que o matara, mas assim que o fiz, fui a um navio e implorei aos donos, que eram fenícios, que me levassem a bordo e me deixassem em Pilos ou em Élida, onde reinam os epeus, dando-lhes tanto espólio quanto satisfizesse. Não tinham má intenção alguma, mas o vento os desviou de seu curso, e navegamos até chegarmos aqui à noite. Foi tudo o que pudemos fazer para entrar no porto, e nenhum de nós disse uma palavra sobre a ceia, embora quiséssemos muito. Mas todos fomos para a praia, e nos deitamos exatamente como estávamos. Estava muito cansado e adormeci de imediato, então tiraram meus bens do navio e os puseram ao meu lado onde eu estava jazendo sobre a areia. Então navegaram para Sidônia, e fui deixado aqui em grande aflição de espírito. Tal foi sua história, mas Atena sorriu e o acariciou com a mão. Então tomou a forma de uma mulher, bela, majestosa e sábia. Deve ser de fato um sujeito mentiroso e astuto, disse ela, quem conseguiria te superar em toda espécie de artimanha mesmo que tivesses um deus como antagonista. Temerário que és, cheio de astúcia e incansável em engano, não podes abandonar teus truques e tua falsidade instintiva, mesmo agora que estás de volta a teu próprio país. Não diremos mais nada, porém, sobre isso, pois ambos podemos enganar em ocasião apropriada, és o mais consumado conselheiro e orador entre toda a humanidade, enquanto eu, em diplomacia e sutileza, não tenho igual entre os deuses. Não reconheceste Atena, filha de Zeus, eu, que sempre estive contigo, que vigiei sobre ti em todas as tuas dificuldades, e que fiz os feaços tomarem tão grande afeição por ti. Agora, de novo, vim aqui conversar contigo sobre as coisas, e te ajudar a esconder o tesouro que fiz os fiácios te darem. Quero te contar sobre as dificuldades que te aguardam em tua própria casa. Tens de enfrentá-las, mas não contes a ninguém. Nem homem, nem mulher, que voltaste para casa de novo. Suporta tudo e aguenta a insolência de todo homem, sem uma palavra. E Ulisses respondeu, um homem. Deusa pode saber muita coisa, mas muda de aparência tão constantemente que quando alguém te encontra, é assunto difícil para ele saber se és tu ou não. Isto, porém, sei muito bem, eras muito bondosa comigo enquanto nós. Aqueus estávamos lutando diante de Troia, mas do dia em que embarcamos depois de termos saqueado a cidade de Príamo, e o céu nos dispersou. Daquele dia, Atena, não mais te vi, e não consigo me lembrar de teres vindo a meu navio para me ajudar numa dificuldade. Tive devagar doente e triste até que os deuses me livrassem do mal e alcançasse a cidade dos Feácios, onde me encorajaste e me levaste à cidade. E agora, te suplico em nome de teu pai, dize-me a verdade, pois não acredito que estou realmente de volta a Ítaca. Estou em algum outro país e estás zombando de mim e me enganando em tudo o que estiveste dizendo. Dize-me então verdadeiramente, voltei realmente ao meu próprio país. Sempre pões algo desse tipo em tua cabeça. Respondeu Atena, e é por isso que não posso te abandonar em tuas aflições. És tão plausível, astuto e enganoso. Qualquer um menos tu, ao voltar de viagem tão longa, teria ido de imediato para casa ver sua esposa e filhos. Mas não pareces te importar em perguntar por eles ou ouvir notícias sobre eles até teres explorado tua esposa, e permanece em casa vaidosamente se afligindo por ti, e não tendo paz nem de noite nem de dia pelas lágrimas que derrama por tua causa. Quanto a eu não me aproximar de ti, nunca fiquei inquieta a teu respeito, pois tinha certeza de que voltarias em segurança embora perdesses todos os teus homens. Não quis brigar com meu tio Poseidon, que nunca te perdoou por teres cegado seu filho. Hei de agora, porém, te apontar a configuração da terra, então talvez acredites em mim. Este é o porto do velho ancião do mar Forces, e aqui está a oliveira, que cresce na cabeceira dele. Perto dela está a caverna sagrada às Náiades. Aqui também está a caverna abobadada em que ofereceste muitas hecatombes aceitáveis às ninfas. E esta é a montanha arborizada Nérito. Enquanto falava, a deusa dispersou a névoa e a terra apareceu. Então Ulisses se alegrou ao se encontrar de novo em seu próprio país, e beijou o solo generoso, ergueu as mãos e orou às ninfas, dizendo: Ninfas Náiades, filhas de Zeus, tive certeza de que jamais vos veria de novo. Agora, portanto, vos saúdo com todas as saudações carinhosas, e vos trarei oferendas como nos velhos dias,
que a formidável filha de Zeus me conceder vida, e trouxer meu filho à maturidade. Anima-te, e não te aflijas com isso. Retrucou Atena, vamos antes nos ocupar de guardar teus bens de imediato na caverna, onde estarão bem seguros. Vejamos como podemos melhor administrar tudo isso. Com isso desceu à caverna para procurar os esconderijos mais seguros, enquanto Ulisses trazia todo o tesouro de ouro, bronze e boas roupas que os feaços lhe tinham dado. Guardaram tudo cuidadosamente, e Atena pôs uma pedra contra a entrada da caverna. Então os dois se sentaram junto à raiz da grande oliveira e consultaram como poderiam efetuar a destruição dos pretendentes perversos. Ulisses, disse Atena, nobre filho de Laertes, pensa em como podes pôr as mãos sobre esta gente desonrosa que anda senhoreando tua casa há 3 anos, cortejando tua esposa e fazendo-lhe presentes de casamento, enquanto ela nada faz além de lamentar tua ausência, dando esperança e enviando mensagens encorajadoras a cada um deles, mas querendo dizer exatamente o oposto de tudo o que diz. E Ulisses respondeu, em boa verdade, deusa, parece que eu teria chegado a fim tão ruim quanto Agamenon em minha própria casa, se não me tivesses dado tal informação oportuna. Aconselha-me como hei de melhor me vingar. Fica a meu lado e põe tua coragem em meu coração como no dia em que soltamos o belo diadema de Troia de sua fronte. Ajuda-me agora como fizeste então, e hei de lutar contra 300 homens, se tu, deusa, estiveres comigo. Confia em mim quanto a isso. Disse ela, não hei de te perder de vista uma vez que nos ponhamos a isso. Imagino que alguns daqueles que estão devorando teus bens hão então de salpicar o pavimento com seu sangue e miolos. Hei de começar te disfarçando de modo que nenhum ser humano te reconheça. Hei de cobrir teu corpo de rugas. Hás de perder todo o teu cabelo louro. Hei de te vestir com traje que há de encher de repugnância todos os que o virem. E hei de embaçar teus belos olhos para ti, e te tornar objeto sem graça à vista dos pretendentes, de tua esposa e do filho que deixaste para trás. Então vai de imediato ao porqueiro que cuida de teus porcos. Sempre foi bem disposto para contigo, e é devotado a Penélope e a teu filho. Hás de encontrá-lo alimentando os seus porcos perto do rochedo que é chamado Corvo, junto à fonte Aretusa, onde engordam com frutos de faia e água de nascente segundo o seu costume. Fica com ele e descobre como estão as coisas. Enquanto eu sigo a Esparta e vejo teu filho, está com Menelau na Lacedemônia, onde foi tentar descobrir se ainda estás vivo. Mas por que, disse Ulisses, não lhe disseste, pois sabias tudo sobre isso? Quiseste que ele também fosse navegando por aí em meio a toda sorte de dificuldade enquanto outros devoram sua propriedade. Atena respondeu, não te preocupes com ele, eu o enviei para que fosse bem falado por ter ido. Não está em dificuldade alguma, mas está ficando bem confortavelmente com Menelau. Está cercado de abundância de toda a espécie. Os pretendentes partiram para o mar e estão à espreita dele, pois pretendem matá-lo antes que possa voltar para casa. Não acho muito que hão de ter sucesso, mas antes que alguns daqueles que agora devoram tua propriedade hão primeiro de encontrar sepultura, eles mesmos. Enquanto falava, Atena o tocou com sua varinha e o cobriu de rugas. Tirou-lhe todo o cabelo louro e murchou a carne por todo o seu corpo. Embaçou-lhe os olhos, que eram naturalmente muito belos. Mudou suas roupas e lançou sobre ele um velho farrapo de manto, e uma túnica esfarrapada, suja e enegrecida de fumaça. Também lhe deu uma pele de veado não curtida como traje exterior, e o proveu de um bastão e um alforje todo furado, com uma correia torcida para ele pendurar sobre o ombro. Quando a dupla assim traçara seus planos, se separaram e a deusa foi direto a Lacedemônia buscar Telêmaco. E assim termina mais um capítulo dessa história. Para acompanhar a sequência completa, é só conferir a playlist aqui na descrição. Se inscreve, ativa o sininho e te vejo no próximo capítulo.